Oi, seus lindos, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né, eu não apareço aqui no vídeo longo e no vídeo curto também. Mas começou mais um ano, 2026, e eu não queria aparecer aqui apenas com mais um vídeo de um caso, contando mais uma história sobrenatural de crimes para vocês. Eu quero que nesse ano de 2026 o meu canal seja mais do que isso, mais do que contar apenas história para vocês, contar apenas sobre casos criminais. Porque eu acho que isso já tem de muito na internet. Eu quero que o meu canal ele seja um lugar onde a gente, além de escutar essas histórias criminais, a gente também possa refletir, que a gente possa refletir sobre os casos que eu trago aqui, sobre as histórias que eu trago aqui. Eu não queria começar com apenas mais um sejam bem-vindos, contar as novidades que vai ter no canal, etc. Então, no vídeo de hoje, eu vim fazer uma recapitulação de todos os casos de feminicídio que aconteceu em 2025. Não, obviamente, todos, porque a gente teve muitos casos, infelizmente, de feminicídio apenas aqui no Brasil. Mas eu quis trazer para vocês os principais, para a gente poder, além de refletir, a gente também poder cobrar as autoridades e a gente não esquecer dessas vidas que foram perdidas de uma forma tão cruel para o nosso país, para que as leis fiquem mais duras contra o feminicídio, para que as leis fiquem mais duras contra os homens, as pessoas que cometem feminicídio. E eu vou começar com o caso da Vitória Regina, que eu acho que foi um dos mais impactantes, assim, porque ela foi morta de uma forma muito cruel. E tudo começou na noite do dia 26 de fevereiro de 2025. A Vitória saiu do trabalho em um shopping e iniciou o trajeto de volta para casa. Ela então pegou um ônibus e no caminho o medo transborda. Ela envia áudios desesperados para uma amiga. Nas mensagens, a Vitória diz que está sendo seguida. Ela relata que homens em um carro a observam e que há rapazes no ônibus agindo de uma forma estranha. E aquela foi a última vez que alguém soube notícias da Vitória. Por 7 dias, a família viveu o pesadelo da incerteza. As buscas então terminaram no dia 5 de março em uma área de mata fechada no bairro Ponuduva. O que a perícia encontrou foi uma cena de pura crueldade. A Vitória estava nua, sua cabeça havia sido completamente raspada e o lado oficial confirmou. Ela foi morta com 3 facadas, no rosto, no pescoço e no tórax. E a causa foi hemorragia traumática. Apesar da nudez, exames posteriores descartaram conjunção carnal, indicando que o objetivo do assassino era o suplício e a humilhação. As investigações então levaram rapidamente a Michael Salles dos Santos, o vizinho da Vitória. No carro dele, a polícia encontrou vestígios de sangue e fios de cabelo. Em uma residência ligada a ele, mais evidências biológicas foram encontradas. Ao analisar o celular de Michael, a polícia descobriu o perfil de um predador, prints de redes sociais de Vitória e fotos de outras jovens da região. O Michael chegou a confessar o crime, alegando suposto relacionamento com a Vitória, mas depois ele recuou. A sua defesa conseguiu anular a confissão dele, alegando coação, mas as provas técnicas falaram mais alto. Sangue no veículo e o material genético foram cruciais. Além disso, um mistério permanece. A perícia encontrou o DNA de um segundo homem no carro, levantando a hipótese de que Michael não agiu sozinho na ocultação do cadáver. Até agora, o Michael Salles permanece preso e em novembro de 2025 a justiça decidiu que ele vai a júri popular. As acusações são feminicídio qualificado, sequestro, ocultação de cadáver e fraude processual. A família de Vitória ainda luta por justiça e para entender quem foi a segunda pessoa que ajudou a descartar o corpo naquela mata. Ainda em fevereiro, a gente teve o caso da Renata Aparecida dos Santos. A Renata Aparecida dos Santos, de 34 anos, foi morta dentro da própria casa pelo companheiro após uma discussão. Os vizinhos relataram gritos e barulhos de agressão momentos antes do crime. O relacionamento deles era descrito como conturbado, marcado por ciúmes excessivos e controle. Após o assassinato, o agressor tentou fugir, mas foi contido por moradores. O companheiro da Renata, Carlos Eduardo Santos, foi preso em flagrante e ele confessou o crime e responde por feminicídio, aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri. Ainda em fevereiro, a gente também teve o caso da Luciana Ferreira da Silva.
A Luciana Ferreira da Silva tinha 29 anos e havia se separado do marido e conseguido uma medida protetiva. Mesmo proibido de se aproximar, o ex-companheiro foi até a residência da vítima, forçou a entrada e a atacou com uma faca. Esse crime horrível aconteceu na frente dos filhos, que conseguiram pedir ajuda após o ataque. O ex-marido, Marcos Vinícius Pereira, foi preso horas depois e ele responde por feminicídio, descumprimento de medida protetiva e ameaça. Em março, a gente teve o caso da Clara Maia Venâncio Rodrigues. A Clara Venâncio tinha apenas 21 anos e saiu de casa acreditando que receberia um dinheiro que lhe era devido. O encontro havia sido marcado por um ex-colega de trabalho. No local, a Clara foi atacada e morta por estrangulamento. Depois, o corpo foi enterrado no quintal de uma casa e coberto com concreto numa tentativa de ocultar o crime. O responsável por esse crime horrível foi o Tiago Chafé Sampaio, que era ex-colega de trabalho, e o Lucas Rodrigues Pimentel, amigo de Tiago. Ambos foram presos e confessaram participação e respondem por feminicídio e ocultação de cadáver, aguardando o julgamento. Ainda em março, a gente teve o caso da Maria Vitória Rodrigues dos Santos, que tinha apenas 15 anos de idade e estava grávida de 5 meses quando foi assassinada dentro da própria casa no Piauí. O corpo apresentava múltiplas facadas e sinais de espancamento. Contradições de depoimento levaram a polícia a concentrar investigações no núcleo familiar. E o responsável por esse crime foi o padrasto Ramon Silva Gomes, e ele foi preso preventivamente. Ele responde por feminicídio e homicídio qualificado com agravante pela gravidez da vítima. Em abril, a gente teve o caso da Juliana Ribeiro da Costa, de 27 anos, que decidiu encerrar o relacionamento após sucessivos episódios de agressão verbal e controle. Poucos dias depois, o companheiro foi até a sua casa e a atacou com uma faca. O responsável pelo crime foi o Felipe Augusto Nogueira e ele foi preso em flagrante e responde por feminicídio. Em maio, a gente teve o caso da Patrícia Gomes de Oliveira, que tinha 41 anos de idade e vivia há anos em um relacionamento violento. Amigos relataram que ela planejava sair de casa. Antes que conseguisse, ela foi assassinada pelo marido durante uma discussão. O responsável pelo crime foi o José Roberto de Oliveira e ele foi preso após se apresentar à polícia. Ele responde por feminicídio. Temos o caso da Aline Souza Martins, que tinha 30 anos de idade e foi morta a tiros pelo ex-companheiro em via pública enquanto segurava o filho no colo. A criança, felizmente, sobreviveu. E o responsável pelo crime foi o seu ex-companheiro, Anderson Luiz da Silva, que tentou fugir, mas foi preso horas depois. Ele responde por feminicídio e tentativa de homicídio. Em agosto, a gente teve o caso da Débora Cristina Almeida, que tinha apenas 36 anos e foi morta dentro de casa após uma discussão com o companheiro. Os vizinhos relataram pedidos de socorro. Os familiares afirmaram que a Débora sofria agressões frequentes e tinha medo de denunciar. O responsável foi o companheiro, o Rogério Lima. Ele foi preso em flagrante e responde por feminicídio. Ainda em agosto, tivemos o caso da Eliane dos Santos Pereira, de 42 anos, que foi atacada pelo ex-companheiro após recusar reatar o relacionamento. O crime ocorreu em frente à casa da vítima. O responsável pelo crime foi identificado e preso. O nome não foi amplamente divulgado durante a fase inicial do processo e ele responde por feminicídio. Em setembro, tivemos o caso da Vanessa Cristina Lima, de 33 anos, que havia registrado boletim de ocorrência e solicitado medida protetiva contra o ex-companheiro. Assim, ela foi atacada em via pública quando voltava do trabalho. O responsável foi o ex-companheiro dela, o Diego Henrique Moreira, que foi preso em flagrante e responde por feminicídio com agravante pelo descumprimento de medida protetiva. Ainda em setembro, tivemos o caso da Sandra Regina dos Anjos. A Sandra tinha 48 anos e foi morta dentro da própria casa pelo marido após uma discussão motivada por ciúmes. O responsável, o marido, foi preso no local do crime e ele responde por feminicídio. Em outubro, tivemos o caso da Kelly Aparecida Nogueira, que tinha 28 anos e decidiu terminar o relacionamento após agressões. Dias depois, o ex-companheiro foi até a sua casa e a matou. O responsável foi o Bruno Rafael Teixeira, fugiu após o crime, mas foi preso semanas depois e ele responde por feminicídio. Em outubro, tivemos o caso da Michele Santos Rocha,
35 anos, que foi assassinada pelo companheiro após uma discussão durante a madrugada. O autor foi preso em flagrante e responde por feminicídio. E entre novembro e dezembro tivemos o caso da Tainara Souza Santos, de 31 anos, que foi atropelada de forma intencional após uma discussão. O motorista não parou, então ela foi arrastada por vários metros, sofrendo ferimentos graves. A Tainara ficou internada por semanas, passou por cirurgias, sofreu amputações e morreu dias depois. O autor foi identificado como Douglas da Silva. Ele foi preso em flagrante. Após a morte da vítima, o crime foi reclassificado para feminicídio. Ele permanece preso aguardando o julgamento. E esses foram alguns casos, entre tantos milhares que tivemos em 2025. E esse último que eu falei para vocês gerou uma comoção muito grande. O primeiro e último, né, que foi o da Vitória Regina, que a gente começou o ano tendo essa notícia terrível e terminamos o ano com essa outra notícia horrível, que infelizmente a Tainara faleceu na véspera de Natal. E é um caso que mexe muito com a gente, todos esses casos mexem, porque infelizmente, mesmo tendo leis que protegem as mulheres, os homens não estão cumprindo essas leis e a justiça também não cumpre essas leis, porque a gente vê bastante casos que esses homens são liberados pouco tempo depois por ter bom comportamento dentro da cadeia e acabam, infelizmente, fazendo outras vítimas. Então, eu quis começar esse ano fazendo um resumão desses casos para a gente não esquecer e para a gente, como eu já falei, cobrar as autoridades para que mais casos assim não aconteçam em 2026 e que a gente venha poder relatar que esses casos de feminicídio diminuíram a cada dia. E se você gosta de casos criminais, casos sobrenaturais, esse é o canal Investigação Sinistra. O meu nome é Sabina e eu te vejo no próximo vídeo.